Medo. Este sentimento paralisante, ele é muito perigoso, principalmente se você estiver num relacionamento com um narcisista. Mas como assim? Como assim? Ele vai usar o medo para te manter, para te manipular na relação. E não é apenas um medo de quando, por exemplo, você está lá na fase do love bombing, que você, por uma questão de fidelidade, reciprocidade, você acaba confidencializando coisas íntimas, coisas mais secretas suas para o narcisista. E aí depois ele até pode te usar como uma chantagem. Se você me deixar, me abandonar, terminar com o relacionamento, eu vou espalhar aos 10 ventos que você fez isso, aquilo. Mas também há um outro medo. Um medo de você se sentir abandonada. Há um medo de você estar sozinha. Tem pessoas que me escreveram aqui, eu, graças a Deus, nunca senti esse medo, graças a Deus. Mas se você vem de uma família já tóxica, uma família de narcisistas, este medo de ficar sozinha é devastador. É um medo que te congela, te paralisa. Aí você pensa, meu Deus, como é que eu vou conseguir começar a minha vida do zero? Sozinha. E aí depois o narcisista começa a julgar os seus filhos contra você, começa a julgar toda a sua família contra você, os seus amigos. E às vezes você fica com vergonha de algo que sequer aconteceu, mas apenas na mentalidade sórdida do narcisista, e você com vergonha daquilo, você acaba se isolando, muitas vezes das pessoas pelas quais você pediria o primeiro auxílio. E aí começa a nossa maior jornada de paralisia, de mortandade. É a sentença de morte que nós assinamos para nós mesmos. A partir do momento que você define que você tem medo do narcisista, ele já farejou esse medo. E você pode ter certeza. Assim como uma pessoa do meio militar me disse, um inimigo jamais poderá saber que você tem medo dele. A partir do momento que ele souber que você tem medo dele, você já perdeu a guerra. Você já assinou sua sentença de morte. Então, muitas das vezes, a gente tem que ir com medo e tudo. O medo, ele vai contra o progresso. Quantas vezes, se você não tivesse caído tantas vezes na sua vida, você nunca ia conseguir andar. E muitas das vezes é necessário sim nós cairmos, levantarmos, batermos a cabeça, chorarmos. Às vezes sangue, de tanta dor que fica aqui, remoendo. Mas é necessário para o nosso progresso. Nunca, jamais, em tempo algum, demonstre medo ao narcisista, porque ele vai usar este medo contra você. E não pense 2 vezes que ele vai fazer isso. Ele vai colocar todos contra você, até mesmo chegando ao ponto de tirar a coisa que você mais ama, a coisa mais preciosa sua, de você, que é o seu filho. Não permita fazer isso. Quanto mais medo nós temos, quanto mais medo nós demonstramos que nós temos do narcisista, mais ele vai se agigantar perante a nós. Veja, Davi e Golias. Davi era pequeno e enfrentou Golias. Só que quanto mais nós alimentamos o nosso medo e não colocamos limites, não colocamos um basta. Ah, mas se eu colocar limite na minha mãe, o que ela vai falar de mim? Problema dela. Ah, mas ela já é idosa. Problema dela. Ah, mas aí é abandono de idoso. Não, você não está abandonando. A pessoa que escolheu ser cretina com você. É a pessoa que escolheu te manipular. É a pessoa que escolheu em não te respeitar o mínimo possível. Porque todos nós que temos relacionamento com narcisistas, nós sabemos que eles têm um transtorno de personalidade, mas não é por causa disso que lhes dá o direito
de faltar com respeito conosco, de eles falarem o que eles querem e nós falarmos, amém, fazer cara de paisagem e cara de pedra cinza. A pedra cinza tem um limite, que é o contato zero. Você impõe os seus limites e fala, até aqui já deu. Eu não admito ser tratado dessa forma, eu não admito que você fale assim, acabou. Põe um limite. Se nós não colocamos limites para sermos respeitados, porque nós temos medo, porque nós temos medo das consequências. Ah, mas se eu não fizer isso, eu não vou ter para onde ir. A minha mãe, ela vai me tirar de casa, ela vai pedir aluguel de mim. Eu passei por tudo isso e estou viva, eu venci. Estou vencendo todos os dias. Não é fácil, não é fácil. Ninguém disse que seria. Mas de que adiantaria se tudo fosse fácil na vida? Nós não teríamos o merecimento, nós não teríamos o nosso mérito, a nossa conquista. Eu consegui. Se tudo fosse fácil, não daríamos o valor necessário para as coisas. A pior coisa para uma vítima de um narcisista, às vezes nem é tanto enfrentar o seu algoz número 1, que é o seu marido ou sua esposa, mas sim as consequências nefastas na família. Se você tem uma família saudável, o que você está fazendo com esse cara, com essa mulher? Cai fora! Agora eu entendo perfeitamente as mulheres, principalmente as mulheres que são mais vulneráveis. Aqui tem alguns homens que ficam falando, só fica falando das mulheres, mas serve também para os homens. Mas as mulheres são mais vulneráveis, nós vivemos num mundo machista. A América Latina é extremamente machista. As mulheres aos pouquinhos estão começando a colocar seu narizinho de fora e alcançar algum tipo de respeito, destaque na sociedade, mas ainda está muito longe do ideal. E quem pede o divórcio, a mulher pede o divórcio de um narcisista, principalmente se o narcisista ele tem algum destaque na sociedade, na sua profissão, como essa mulher ela é alvejada pela sua família, como essa mulher ela é criticada, motivo de desprezo, e nem querem saber em ajudar. Ela que morra. Porque a partir do momento que você não ajuda uma pessoa amiga sua ou seu parente que acabou se divorciando por N razões que não lhe cabe a você a julgar, e você começa a denigrir a imagem dela e não dar um mínimo de respaldo, de educação, de respeito, de ajuda. Às vezes a pessoa só precisa ser ouvida. Só precisa ser ouvida. E a gente nunca tem tempo. Porque tudo é mais importante do que ouvir a vítima. Ah, aquilo ali é frescura. Quantas vezes que as mulheres, em delegacia da mulher, pedem socorro e as próprias mulheres machistas negam socorro? Não é que eu estou dizendo que a sociedade é machista. Existem mulheres machistas? Está cheio, aos montes. Porque nós fomos criados por uma sociedade machista. Existem muitas mulheres que elas acham frescura das outras quando pedem medida protetiva, quando vão fazer um BO, quando falam que estão sendo injuriadas, caluniadas e difamadas. São motivo de chacota, principalmente quando você começa a falar que seu ex é narcisista. Homens e mulheres dão risada da sua cara. E muitas vezes juiz, promotor, advogado também. Porque, infelizmente, e é graças a isso que eu abri este canal, para abrir os olhos das pessoas, para mostrarem o que realmente é o narcisismo e como que as vítimas sofrem com estes narcisistas. Então não tenha medo, porque Deus está com você segurando a sua mão no deserto e Ele não vai te largar. É o único que não vai te largar e Ele é tudo que você precisa. Você não precisa de mais ninguém e de mais nada, porque Ele é tudo que você precisa na vida. Espero que eu poder ter te ajudado. Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Curta e compartilhe o máximo possível para nós podermos salvar mais pessoas. Siga-me nas principais redes sociais em Adjudando. Advogada sempre te ajudando. Fique com Deus e já dá tudo certo.